o princípio da imutabilidade, que tem servido de escudo protetor às religiões conservadoras, tornar-se-á elemento de destruição, considerando-se que, enquanto a sociedade caminha para frente, os cultos religiosos, imobilizando-se, serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progresso. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade, porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em ficar para trás. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião, que terá um dia de congregar todos os homens sob o mesmo estandarte, será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que, em vez de se mobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que ultrapassem, que não seja exclusiva, nem intolerante, que seja emancipadora da inteligência, só admitindo a fé racional, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, afundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia, generalizada por todas elas, de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em suma, Ele é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, Alá ou Deus, quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que um ser único não pode ter senão uma única e mesma vontade, então se estenderão as mãos umas às outras, como servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, dando assim o grande passo para a unidade. Advento de Elias. 33. Então, seus discípulos lhe perguntaram, por que, pois, dizem os escribas ser preciso que, antes, venha Elias? Jesus lhes respondeu, é certo que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram, antes o trataram como lhes aprouve. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes falara. São Mateus 17, 10-13. 34. Elias já voltara na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pode voltar, senão tomando um novo corpo, aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 10. Anunciação do Consolador. 35. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. São João, 14:15-17, 26. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. 36. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porque, se eu não me for, o Consolador não virá até vós. Eu, porém, me vou e vos-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo, no que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim, no que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai e não mais me vereis, no que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas outras coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar.
Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vos anunciará. São João 16, 7-14. 37. Esta predição é, incontestavelmente, uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque comprova, sem qualquer equívoco, que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, visto que não o teriam compreendido nem mesmo seus apóstolos, já que era a eles que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, os evangelhos fariam referência a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não poderão saber mais do que eles com relação ao que foi dito. Possivelmente se terão enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor, ou interpretado falsamente os seus pensamentos, muitas vezes velados sob a forma parabólica. As religiões que se fundaram sobre o Evangelho não podem, pois, dizer-se na posse de toda a verdade, visto que Jesus reservou para si complementação posterior de seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade, em que elas se firmam, constitui um desmentido formal às próprias palavras do Cristo. Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. Além disso, prevê não só que ficaria esquecido, como também que suas palavras seriam desvirtuadas, uma vez que o Espírito de Verdade viria lembrar tudo o que ele havia dito e, de comum acordo com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de Jesus. 38. Quando virá esse novo revelador? É evidente que, se na época em que Jesus falava aos homens não se achavam em estado de compreender as coisas que lhe restavam dizer, não seria em alguns anos apenas que poderiam adquirir as luzes necessárias para a compreensão de certas partes do Evangelho, à exceção dos preceitos de moral. Eram precisos conhecimentos que só o progresso das ciências podia dar e que tinham de ser obra do tempo e de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, teria encontrado o terreno ainda nas mesmas condições e não poderia fazer mais do que fez Jesus. Ora, desde aquela época até os nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que haja completado o Evangelho e elucidado suas partes obscuras, indício certo de que o enviado ainda não aparecera. 39. Qual deverá ser esse enviado? Dizendo, pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus indica claramente que esse Consolador não seria ele próprio, pois, do contrário, teria dito, voltarei para completar o que vos tenho ensinado. Apenas acrescenta, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Impossível esta sentença referir-se a uma individualidade encarnada, uma vez que não poderia ficar eternamente conosco, nem, ainda menos, estar em nós. Compreendemo-la, porém, muito bem, com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, tendo por inspirador o Espírito de Verdade. 40. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, capítulo 1, item 30, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana, ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de Verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Com auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis às que a ciência já havia descoberto, leva à compreensão do que era ininteligível e faz que se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível.
Teve precursores e profetas que pressentiram sua vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem sobre a terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, por meio do cristianismo, mas não converteu a todos. O espiritismo, ainda mais completo, tendo raízes em todas as crenças, converterá a humanidade inteira. 41. Dizendo a seus apóstolos: outro virá mais tarde para vos ensinar o que agora não posso ensinar. Proclamava Jesus a necessidade da reencarnação. Como poderiam aqueles homens aproveitar do ensino mais completo que seria ministrado mais tarde? Como estariam aptos a compreendê-lo, se não tivessem de viver novamente? Jesus teria proferido uma coisa inconsequente se, de acordo com a doutrina vulgar, os homens futuros houvessem de ser homens novos, almas saídas do nada por ocasião do nascimento. Admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo dele tenham vivido depois, que ainda hoje revivem, e a promessa de Jesus estará plenamente justificada. Tendo-se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode comportar agora o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido verdadeira ilusão. 42. Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhes abriu a inteligência, que desenvolveu neles as aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão, porém que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já ensinara, porque, no que deixaram, não se encontra o menor vestígio de um ensinamento especial. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara do Consolador. A não ser assim, os apóstolos teriam elucidado, enquanto ainda eram vivos, tudo o que permaneceu obscuro no Evangelho, até o dia de hoje, e cuja interpretação contraditória deu origem às inúmeras setas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. Segundo o advento do Cristo. 43. Disse então Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois, aquele que quiser salvar a vida perderá e aquele que perder a vida por amor de mim a encontrará de novo. De que serviria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá o homem comprar sua alma, depois de a ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade, que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte, sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. São Mateus 16 e 24 a 28. 44. Então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou a Jesus desta forma: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Interrogou de novo o sumo sacerdote: és o Cristo, o Filho de Deus para sempre bendito? Jesus lhe respondeu: eu sou, e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo o sumo sacerdote, rasgando as vestes, lhe diz: que necessidade temos de mais testemunhos? São Marcos 14:60-63. 45. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal, nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito, na glória de seu Pai, para julgar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados. Estas palavras: alguns dos que aqui estão não sofrerão a morte sem terem visto vir o Filho do Homem no seu reinado, parecem encerrar uma contradição, pois é incontestável que ele não veio durante a vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não podia enganar-se numa previsão daquela natureza,
principalmente com relação a uma coisa contemporânea e que lhe dizia respeito de modo pessoal. Deve-se indagar, em primeiro lugar, se suas palavras foram sempre reproduzidas fielmente. É de duvidar-se, considerando-se que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois de sua morte, que cada evangelista redigiu o mesmo discurso em termos diferentes, o que constitui prova evidente de que aquelas expressões não são textualmente as de que se serviu Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha sofrido alterações ao passar pelas traduções sucessivas. Por outro lado, é fora de dúvida que, se Jesus houvesse dito tudo o que pudera dizer, ele se teria expressado sobre todas as coisas de modo claro e preciso, sem dar lugar a qualquer equívoco, conforme o fez com relação aos princípios de moral, ao passo que foi obrigado a velar o seu pensamento sobre os assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Os apóstolos, convencidos de que a geração de que faziam parte devia testemunhar o que ele anunciava, foram levados a interpretar o pensamento de Jesus de acordo com aquela ideia. Por conseguinte, redigiram do ponto de vista do presente o que o Mestre dissera, fazendo-o de maneira mais absoluta do que ele próprio teria feito. Seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como eles o supuseram. 46. Um ponto capital que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e para suas consequências, foi a grande e importante lei da reencarnação. Contudo, assentou o princípio da referida lei, como fez relativamente a tudo mais. Estudada e posta em evidência nos dias atuais pelo Espiritismo, a lei da reencarnação constitui a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho que, sem ela, parecem verdadeiros contrassensos. É por meio dessa lei que se encontra a explicação racional das palavras acima, mesmo que as admitamos como textuais. Uma vez que elas não podem ser aplicadas às pessoas dos apóstolos, é evidente que se referem ao futuro reinado do Cristo, isto é, ao tempo em que a sua doutrina, mais bem compreendida, for lei universal. Dizendo que alguns dos ali presentes na ocasião veriam o seu advento, ele forçosamente se referia aos que estarão vivos de novo nessa época. Os judeus, porém, imaginavam que veriam tudo o que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra as suas alegorias. Aliás, algumas de suas predições se realizaram no devido tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as desgraças que se lhe seguiram e a dispersão dos judeus. Mas a visão de Jesus se projetava muito mais longe, de sorte que, quando falava do presente, sempre aludia ao futuro. Sinais precursores. 47. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra, tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim, pois se verá povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. São Mateus 24, 6-8. 48. Então, o irmão entregará o irmão para ser morto, os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. São Marcos 13, 12 e 13. 49. Quando virdes que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê, fujam então para as montanhas os que estiverem na Judeia, não desça aquele que estiver no telhado, para levar de sua casa qualquer coisa, e não volte para apanhar suas roupas aquele que estiver no campo. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno nem em dia de sábado, porque a aflição desse tempo será tão grande, como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente, como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria,
Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. São Mateus 24:15-22. 50. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz, as estrelas cairão do céu e as potestades celestes serão abaladas. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos dos quatro cantos do mundo, de uma extremidade a outra do céu. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o verão. Do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que vem próximo o Filho do Homem, que ele se acha como que à porta. Digo-vos, em verdade, que esta raça não passará, sem que todas essas coisas se tenham cumprido. São Mateus 24:29-34. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu ao tempo de Noé, pois, como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam-se e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca, e assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será no advento do Filho do Homem. São Mateus 24:37-39. 51. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. São Marcos 13:32. 52. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará, estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá luz, está em dor, porque é vinda sua hora, mas, depois que ela dá luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto um homem no mundo. É assim que agora estás em tristeza, mas eu vos verei de novo e o vosso coração rejubilará e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. São João 16:20-22. 53. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e, porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. São Mateus 24:11-14. 54. Este quadro dos fins dos tempos é, sem dúvida, alegórico, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são passíveis de impressionar inteligências ainda rudes. Para ferir fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, de cores bem acentuadas. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas. A fim de atingir o coração, era preciso que falasse aos olhos, com auxílio de sinais materiais, e aos ouvidos, por meio da força da linguagem. Como consequência natural daquela disposição de espírito e segundo a crença de então, não era possível ao Poder Supremo manifestar-se senão por meio de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses fatos, tanto mais aceita era a sua probabilidade. O Filho do Homem, a vir sobre as nuvens do céu, com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, lhes parecia muito mais imponente do que a simples vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. Por isso mesmo os judeus, que esperavam no Messias um rei terreno, mais poderoso do que todos os outros reis, a fim de colocar a nação deles à frente de todas as demais e a reerguer o trono de Davi e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo no humilde filho do carpinteiro, sem autoridade material.
No entanto, aquele pobre proletário da Judeia se tornou o maior entre os grandes, conquistou para sua soberania maior número de reinos do que os mais poderosos potentados, apenas com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo e a ele o que os judeus virão a dever à sua reabilitação. Jesus disse, pois, uma verdade, quando, respondendo a esta pergunta de Pilatos, és rei? Afirmou, tu dizes. 55. É de notar-se que, entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram acessórios obrigatórios de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Nós os encontramos por ocasião da morte de Jesus, da de César e num sem número de circunstâncias da história do paganismo. Se tais fenômenos se houvessem produzido tantas vezes quantas são relatados, seria impossível que os homens não tivessem guardado lembrança deles pela tradição. Aqui, acrescenta-se a queda das estrelas do céu, como que para testemunhar às gerações futuras mais esclarecidas, que não há nisso senão uma ficção, visto que agora se sabe que as estrelas não podem cair. 56. Entretanto, há grandes verdades a se ocultarem sob essas alegorias. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a da difusão, por toda a terra, do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, que resultará do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, visto dizer-lhe que depois dos dias de aflição, virão os de alegria. 57. Quando se darão tais coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Mas, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. É indubitável que aquela mutação não poderia operar-se em vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não ignoraria o seu momento. Aliás, não era possível que semelhante transformação se desse dentro de apenas alguns anos. Entretanto, dela lhes fala como se eles houvessem de presenciar, é que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der e, até mesmo, colaborar na sua efetivação. Ora ele fala da sorte próxima de Jerusalém, ora toma esse fato por ponto de referência acerca do que ocorreria no futuro. 58. Será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo que Jesus anunciava, ao dizer, quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Não é racional supor-se que Deus destrui o mundo justamente no momento em que ele entre no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal que, em tais condições, não se justificaria. Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões más, que o Cristo aludia, ao dizer, quando o Evangelho for pregado em toda a terra, então é que virá o fim. Mas, para chegar, esse fim ocasionaria uma luta, e é dessa luta que sobrevirão os males por ele previstos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. 59. Nos últimos tempos, diz o Senhor,
derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Nesses dias, derramarei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras e eles profetizarão. Atos 2:17-18, Joel 2:28 e 29. 60. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimentos das massas, a decadência das velhas ideias que em vão se debatem há um século contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chega a seu termo. Se, agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e perscrutando o sentido profundo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos descritos pelo Mestre, como assinaladores da era da renovação, não poderemos deixar de convir em que muitas das suas predições estão presentemente se realizando, e daí a conclusão de que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam, em todos os pontos do globo, os espíritos que se manifestam. 61. Como vimos, capítulo 1, item 32, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente deve exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, claramente enunciado nos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições, por conseguinte, a predição da manifestação universal dos espíritos, porquanto, sem os espíritos, não haveria médiuns. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas, ao contrário, à época da sua regeneração, devemos entender aquelas palavras como indicativas dos últimos tempos do mundo moral que chega a seu termo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Juízo final. 62. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e, reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde a mim, benditos de meu Pai. São Mateus 25:31-46. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. 63. Tendo bem que reinar na terra, é preciso que dela sejam excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam trazer-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo necessário para se melhorarem, mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, ele será interdito, como morada, a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como outrora o foram para terras da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação, a que Jesus presidirá, é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Capítulo 11, itens 31 e seguintes. 64. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão, por implicar a inatividade de Deus, durante a eternidade que precedeu a criação da terra e durante a eternidade que se seguirá sua destruição. Que utilidade teriam então o sol, a lua e as estrelas que, segundo Gênesis, foram feitos para iluminar o mundo?
Causa espanto que uma obra tão imensa se tenha produzido para tão pouco tempo em benefício de seres votados, em sua maioria, aos suplícios eternos. 65. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria, até certo ponto, admissível para os que não procuram a razão das coisas, quando se acreditava que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que tudo no universo fora feito para seus habitantes. É, porém, inadmissível, desde que se sabe que há milhares e milhares de mundos semelhantes, que perpetuam as humanidades pela eternidade afora, entre os quais a Terra é um dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Só por este fato, vê-se que Jesus tinha razão de declarar a seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer, porque não as compreenderíeis, vista que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras. Certamente, os apóstolos, São Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido de modo muito diverso alguns dogmas se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que possuímos hoje. Esta é a razão de Jesus ter adiado a complementação de seus ensinos e anunciado que todas as coisas haviam de ser restabelecidas. 66. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação é inconciliável com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta incessantemente como um bom Pai, que deixa sempre aberta uma porta ao arrependimento e que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas próprias palavras. Além disso, se o juízo final houvesse de apanhar os homens de modo imprevisto, em meio de seus trabalhos ordinários, e grávidas as mulheres, caberia perguntar-se com que fim Deus, que nada faz de inútil ou injusto, faria nascessem crianças e criaria almas novas naquele momento supremo, no termo fatal da humanidade. Seria para submetê-las ao julgamento logo ao saírem do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmas, enquanto a outros foram concedidos milhares de anos para se inteirarem quanto à própria individualidade. Para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas, que ainda não são nem boas nem más e para as quais, no entanto, encontram-se fechados todos os caminhos de ulterior progresso, visto que a humanidade não mais existiria? Capítulo 2, item 19. Concebem semelhantes crenças quem com elas se contentam, estão no seu direito e ninguém nada tem a ver com isso, mas não se aborreçam se nem todo mundo concorda com elas. 67. O juízo, pelo processo da imigração, conforme ficou explicado no item 63, é racional, funda-se na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito, eternamente, o seu livre-arbítrio, não constitui privilégio para ninguém, a todas as criaturas, sem exceção alguma, Deus concede igual liberdade de ação para progredirem, o próprio aniquilamento de um mundo, acarretando a destruição do corpo, não ocasionará nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Tais as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, a qualificação de juízo final não é exata, uma vez que os espíritos passam por análogas feiras a cada renovação dos mundos que eles habitam, até que atinjam um certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Capítulo 18. Os tempos são chegados. Sinais dos tempos. 1. Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm a menor importância, aos seus olhos, não passam da expressão de uma crença pueril,
destituída de fundamento. Para a maioria dos crentes, porém, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Ambas as interpretações são igualmente errôneas, a primeira, porque implica a negação da providência, a segunda, porque tais palavras não prenunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. 2. Tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda a ideia de capricho, por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se realizam paralelamente, visto que a perfeição da habitação guarda relação com a do habitante. Fisicamente, o globo terrestre tem sofrido transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens concorrem para isso pelos esforços da sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Esse duplo progresso se executa de duas maneiras, uma, lenta, gradual e insensível, a outra, por meio de mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados, quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão submetidos a leis, como as que se operam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. É por isso que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, de outras vezes é geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra da eterna sabedoria da presciência divina, tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. 3. Pelo fato de ser inevitável um movimento progressivo da humanidade, porque está na natureza, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação, deixando que as coisas sigam sozinhas o seu curso. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante e porque o seu pensamento anima todas as coisas, sem interrupção. Esse pensamento, que em tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Se ele deixasse um só instante de atuar, o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. 4. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências, e um imenso governo,
no qual cada ser inteligente tem a sua cotadição sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que nos parecem irregulares apenas porque a nossa visão é circunscrita. Se lhes pudéssemos abranger o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. 5. Até aqui, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes, ainda, um imenso progresso a realizar, fazerem que reinem entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resquícios de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo que comportavam, hoje seriam um entrave. O homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite nele o egoísmo e o orgulho. Tal período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril é o complemento da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita com antecedência e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. 6. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens, que lhe são mais opostos, para ela trabalham, mesmo sem o saberem. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas. Depois de se haver, de certo modo, esgotado todo o bem-estar material que a inteligência é capaz de produzir, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem que, no entanto, se possa ainda defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera em favor da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. 7. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito forçosamente se originarão perturbações temporárias, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. 8. Se a Terra já não tem a temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a revoluções periódicas, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, ditadas por dois espíritos eminentes. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações etc., sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para sua perfeita realização,
mas que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até o apogeu do efeito, depois do que há um decréscimo até o último limite, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta, cuja periodicidade pode constatar, mas há umas que compreendem longas gerações de seres e, mesmo, sucessões de raças, cujos efeitos, por conseguinte, têm para ele as aparências da novidade e da espontaneidade, ao passo que, se o seu olhar pudesse abranger alguns milhares de séculos para trás, ele veria, entre esses mesmos efeitos e suas causas, uma correlação que nem sequer suspeita. Esses períodos, que confundem a imaginação dos humanos por sua relativa duração, não são, contudo, senão instantes da duração eterna. Num mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros, todas as influências físicas aí são solidárias, e não há um só dos efeitos, que designais sob o nome de grandes perturbações, que não seja a consequência da componente das influências de todo esse sistema. Vou mais longe, digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Vou mais longe ainda, digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também o seu movimento de translação através de miríades de nebulosas, sofre a influência daquelas de que se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente, até o átomo. Daí, em cada mundo, as revoluções locais ou gerais, que só parecem perturbações porque a brevidade da vida mal permite que se vejam os seus efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências, as perturbações que ela sofre podem, então, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que atacam de maneira geral as plantas, os animais e os homens. Como todos os flagelos, essas doenças são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por necessidade, à procura dos meios de as combater e a descoberta das leis da natureza. Mas, por sua vez, a matéria orgânica reage sobre o espírito, este, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que modificam suas disposições, sem, contudo, lhe tirar o livre-arbítrio, que superexcitam ou retardam a sua atividade e, por isso mesmo, contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência, que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem o resultado de um capricho, tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida por algo melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma agitação surda, depois por atos que levam às revoluções morais, as quais, crede bem, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Se a visão espiritual não fosse circunscrita pelo véu material, veríeis essas correntes fluídicas que, semelhantes a milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação, e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nestas palavras nada de místico, mas, ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Arago 9. Sim, por certo a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento,
crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Tendo chegado a um desses períodos de crescimento, a humanidade terrena está plenamente, há quase um século, no trabalho da transformação. É por isto que ela se agita por todos os lados, presa de uma espécie de febre como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sobre novas bases. Quem a vir, então, a achará muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estamento social. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, que vos rodeia, sofre o contragolpe de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mais, ele aí toma parte ativa. Isto nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos são unos com a humanidade, que dela saem e a ela devem voltar. É, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, pois, certos de que quando uma revolução social se realiza na Terra, ela agita igualmente o mundo invisível. Todas as paixões, boas e más, aí são superexcitadas como entre vós. Uma indizível efervescência reina entre os espíritos que ainda fazem parte do vosso mundo e que esperam o momento de a ele voltar. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam, por vezes e mesmo na maioria das vezes, já que tudo se conjuga, na natureza, as perturbações dos elementos físicos. É então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do que o céu se torna sereno, e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. É, pois, para o futuro, mais que para o presente, que trabalhais, mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias da regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que os aproveitam desde hoje, será para eles tanto de ganho e de penas poupadas. Dr. Barry. 10. De tudo quanto foi dito resulta que, em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem, uns sobre os outros, maior ou menor influência, conforme a proximidade em que se achem entre si e as suas respectivas posições, que essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea nos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade de seus habitantes, que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos, que, se a duração de certos períodos é curta demais para que os homens os apreciem, outros veem passar gerações e raças que deles não se apercebem e às quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Ao contrário, as gerações contemporâneas da transição lhes sofrem o contragolpe e tudo lhes parece fora das leis ordinárias. Essas gerações veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, que não passa, na verdade, de execução das leis da natureza. Se, pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos para os que não se acham familiarizados com eles, de meteoros que parecem estranhos, de recrudescência e intensidade fora do comum dos flagelos destruidores, que não são nem causa, nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, Jesus pôde dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais no céu, que mais não são do que meteoros, sem derrogação das leis naturais. Entretanto,
O vulgo ignorante viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. 11. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente, quando feita por seres desmaterializados, que veem o objetivo para onde tendem todas as coisas, tendo alguns deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Pelos movimentos parciais